Olá, minhas gralhas, chama Orgânico de volta para mais um vídeo. Vamos copiar esse aqui. Agora a gente está no capítulo 2, Olá Triângulo, parte 1. Olá Triângulo. Que divertido. Esse capítulo terá duas etapas. Então vamos lá, vamos abrir aqui Program e Window. Bonitamente bonito. E tinha uma coisa que funcionava no outro computador e não funciona nesse. E talvez quem tenha seguido meu tutorial tenha feito isso e achando: ai meu Deus, não funciona, o código da tia não funciona, aquela bruxa velha. Vou mostrar pra vocês. Então tá. Aqui, blá 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 blá. Ai, Morgana, você não tá explicando nada. Eu não sei. Eu não entendo. Então tá, a gente vai começar aqui colocando um private float. Ele vai ser um array. Aqui tem diferenças. Em C++, o array você coloca no nome da variável. E em C#, o array você coloca no tipo da variável. Olha só. Estou aprendendo a explicar. Vértices. Será que essa seta vai para baixo aqui? Não vai. Cadê? Não vai. Não sei. Ele não quer ir para baixo, não. Apesar que aqui ele também parece que não coloca para baixo, olha só. Hello Triangles, Triangle CPP. Aqui, ó. Ele coloca a chave para baixo na classe principal, né? Aqui. Mas já na função, cadê? Onde é que... Aqui, ó. Ele não coloca. Ele deixa para cima. Então, vamos fazer desse jeito. Vamos deixar do jeito que a ideia é mandar na gente, né? Que a gente já não manda em porcaria nenhuma. Então você pode colocar aqui 0.5 menos 0.5 00. Né? Essas aqui são as coordenadas x, y e z. Né? Você tem que imaginar aqui que a sua tela... Cadê? A sua tela aqui, o centro da sua tela é o 00. E aí, nessa direção que você tem as coordenadas x e nessa direção que você tem as coordenadas y. Então, para cada tela... E tá ao contrário. Para cada tela... Nossa, eu tenho que mover o mouse para um lugar e mover um para o outro. São as coordenadas negativas. Então, aqui ela vai de 0 a 1. Então, o centro da tela é 0, 0. Para cá é uma coordenada negativa. Então, aqui eu tenho menos 1. E para cá eu tenho mais 1 em x. Para cá eu tenho mais 1 em y. E para baixo eu tenho menos 1 em y. Né? E aí a gente quer gerar um triângulo. Então, a gente está pegando aqui... a gente quer as coordenadas menos meio, né? Porque a gente tem aqui menos 1 em x e menos 1 em y. A gente quer no meio disso aqui. Então, menos meio x, menos meio y. Depois, meio x e menos meio y. E por fim, o último ponto vai ser 0x e meio y. Então, vamos ter aqui menos meio, meio, menos meio e 0 meio. Desta forma. Então, temos aqui esqueci. Vértice inferior esquerdo. Vértice inferior direito e vértice superior. Vértice superior. Vértice superior central. Beleza! E aí aqui, eu estou em dúvida. Aqui ele coloca VBO. E aqui ele coloca Vertex Buffer Object.
Aqui eles colocam com V maiúsculo. Variáveis, o C Sharp ele aceita em começar com letras minúsculas. Agora, funções, vocês podem ver aqui que ele está reclamando aqui, ó, violação da regra de nomenclatura. Essas palavras devem começar com características maiúsculas, né? A gente não fez isso aqui porque senão ele vai conflitar com isso aqui, né? Com esse carinha aqui, Game Windows Default. Então a gente fez dessa forma. Beleza. Eu acho que eu vou usar dessa forma aqui com letra minúscula. Você vai ver que ele não vai reclamar. Então, eu acho engraçado que ele começa com Vertex Buffer Object. Eu prefiro começar com Vertex Array Object. Não sei, faz mais sentido na minha cabeça. Então eu vou ensinar aqui vocês. Eu não tô nem lendo isso aqui. Como é que você conseguiu fazer esse código? Não sei. Não sei. Vamos fazer, vai. Foda-se. Então tá, vamos ter aqui. Private int vertex buffer object. Já quase esqueci o que era. E aí aqui em onload, depois de gl clear, ele vai ter aqui gl genbuffers 1 vertex buffer object. E ele está reclamando aqui que teria que ser um array. Me dá uma correção aí. Adicionar conversão explícita. Eu não lembro como é que eu fazia isso, não. Sai daí. Eu vou pegar minha colinha. Ah, dá pra dar pause. E voltamos. É só você colocar aqui Alt. Beleza. É porque aqui ele ensina de uma forma diferente, eu vou usar a forma do OpenGL. A forma aqui que ele faz, como é que faz? Aqui, ele coloca aqui int vertex buffer object, como eu coloquei aqui em cima, e aí ele coloca dessa forma aqui, né? É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Por que que eu vou usar isso aqui? Porque eu sou louca. Beleza. Aí aqui embaixo a gente coloca gl bind buffer buffer target array buffer vertex buffer object, desta forma. E aqui tá, gl buffer data buffer target array buffer vertices vezes size of float. Não era isso. Ah, tá. Vertices.lang. Quase acertei. Vertices of... Aí data. Data é vértices. Vértices. Depois vem... Quem? Buffer. Os de hint. Dynamic draw. Não? Static draw. Static draw. Beleza. E aí vem as shaders. Eu vou fazer isso por último. Beleza. Vertex attribute. Aí aqui vamos precisar de gl vertex. Vamos ver se funciona aquele truquezinho que eu falei para vocês. Escreve as 3 primeiras letras. Attribute pointer. Funcionou. 0, 3, vertex attribute pointer type float. Certo? False. 3 vezes size of float. Engraçado aqui ficou igual.
e 0. Acho que era isso. Nos meus testes, isso aqui você pode também colocar 0. Só a medida de curiosidade. Inclusive, isso aqui serve para uma coisa que eu não vou ensinar para vocês. Ou vou, nos próximos vídeos. No próximo episódio! E aí aqui... Ah, tá. GL Enable Vertex Attribute Array. Funciona. 0. Certo. VBO. Objeto matriz. E aí precisamos do val. O val, no meu entendimento, ele vem antes. Exatamente, ele vem antes. Né? Private int vertex array object. Ele vem antes, ele é a primeira coisa a acontecer. Então eu vou colocar ele aqui primeiro. Por isso que eu colocava ele primeiro. Agora eu não entendo por que ele ensina depois. Então tá. E aí aqui em cima de tudo isso, gl gen vertex arrays 1 alt vertex array object. Bonitamente bonito. E aí precisamos aqui de gl bind vertex array object. Desta forma. Então temos isso aqui, temos isso aqui. Essa parte, buffer data tá aqui. E vertex array aqui. Ele vai tirando coisas, vai deixando confuso isso. E aí aqui ele fala para colocar isso aqui, ó. GL. Ele fala essa parte aqui, draw arrays. Não fala. A gente meio que tem que interpretar. Deve estar escrito aqui. Draw arrays. Primitive type. Triangles. 0, 3. O que é isso? Inicia em 0 e temos 3 vértices. Acho que é isso. Beleza. Ah, não. E antes disso, né? Eu esqueci. Escutei um barulho. GL bind vertex array object. É a mesma coisa que isso aqui. Por que é repetido, não sei. E aí, ele gerava um triângulo preto. Quanto tempo deu de vídeo? Nossa, 3 minutos. Ele gerava um triângulo preto, mas nesse computador, que ele é um pouco mais novo, não gera nada. E então, é obrigatório fazer shaders. Eu achava que não era, porque eu tinha um PC velho, desculpa. E ele funcionava. Então a gente vai fazer aqui o shaders. Para isso a gente vai criar uma pastinha aqui, chamada shaders. E temos 2 formas de fazer isso. Então vamos fazer aqui shader vertex glsl e shader fragment glsl. Beleza. E aí vamos fazer aqui. Em shader vertex, a gente vai colocar aqui version 330 core para dizer que a versão 3 do OpenGL, eu não lembro. Layout location igual a 0 em vector após void main, chave para baixo, gl position igual vec4 a position
ponto x, opa, após, é porque no outro ele coloca position ali, após ponto y, após ponto z e 1.0. Beleza. No GLSL você não precisa colocar o ponto F, mas eu coloco porque é isso aí. E aí aqui ele está ensinando que você pode também fazer dessa forma aqui. O shaders vai vir antes de você gerar o triângulo, ele precisa ser feito antes de você gerar o triângulo. Então vamos ter aqui uma string vertex shader source. Você vai colocar aqui arroba entre aspas, e você pode colocar esse código aqui desta forma. Só que você fazendo o arquivo, ele autocompleta algumas coisas, então fazer o arquivo ele meio que é mais vantajoso do que você fazer dessa forma. Aí a gente volta aqui pro OpenTK, né? E a gente aprende como é que faz isso. A gente gera o arquivo, ele nos dá o arquivo do fragmento que aqui não tá dando. Ah não, ele vai dar depois, ó, o arquivo do fragmento. Então vamos pular essa parte. Ele aqui já fala pra gente fazer uma classe shaders. Isso é uma coisa que a gente já podia fazer, né? A gente pode fazer a classe shaders aqui. Shader.cs namespace learning OpenTK public class shader. E aqui fazemos int program. Eu gosto de fazer dessa forma. Public shader. E aí vamos ter aqui string vertex path, string fragment path. Beleza? E aí aqui, isso aqui a gente pode copiar para cá. Ai, meu Deus. Dessa forma, a gente apaga tudo isso aqui. Ele vai receber file ponto radial text vertex path. É a mesma coisa que a gente vai fazer para o fragmento, mas eu vou acompanhar aqui. Então a gente vai ter int vertex shader e ele já pode receber direto, né? Eu acho que isso aqui é porque ele faz de um jeito diferente, não sei. Talvez se a gente colocar antes aqui. E eu esqueci de colocar private. Private int, porque é uma variável global. Aqui não é possível você colocar coisas como private, ele vai dar erro. Então tá, e a gente pode colocar aqui vertex shader, recebe gl create shader, não? Ah tá, olha aqui o que eu falei, ele gerou, eu coloquei sem ver o que estava acontecendo, aí ele gerou um outro negocinho aqui. A gente não quer isso, a gente vai colocar gl, Ctrl ponto, ou então a gente apaga aqui gl, ele vai dar de novo. Ele nos deu a primeira opção aqui, que é esse ES11. A gente quer OpenGL4, tomem cuidado com isso. Senão vocês vão ficar horas tentando entender o que aconteceu. Create shader, shader type, vertex shader. Beleza. Aí aqui, gl shader source, vertex shader, vertex shader source, nu. Será que funciona dessa forma? Não. É só isso aqui. Beleza. gl compile shader, vertex shader. Beleza. E aí aqui vamos ter int success,
string infolog e gl. Eu gosto de dar um espaço assim. Jet shader, vertex shader parameter, compile status, alt success. Dessa forma. Acho que é. Se eu colocar aqui só success, ele vai dar erro. E aí aqui, se not success não funciona, se eu colocar success igual a 0, gl jet shader infolog vertex shader aqui buffer. Vamos dar uma olhada aqui. Success vertex shader. É só vertex shader. O resto ele meio que aceita, né? 512. Aí intlang null e infolog. Esse null ele não aceitou e o infolog talvez alt infolog? Não? Tem que ser alt string. Ele não aceitou não. Deixa assim. Console writeline error, shader, vertex, compilation, failed. E aí aqui ele dá um /n, a gente pode colocar write, colocar mais um aqui, writeline, infolog. Desta forma. Mas por que você está reclamando? Variável local não atribuída. A gente não atribuiu ela. String. Porque ele não aceita aqui. Aqui ele faz diferente. Ele coloca aqui direto, string infolog. Ok. Depois a gente cobre isso. Aqui já foi. E aqui o sombreador de fragmento. Hashtag? O nome disso? Eu não lembro. Hashtag. Esse aqui é o asterisco. 330 core alt vec4. Eu acho que vou colocar aqui em minúsculo. Frag color. Eu não sei. Vou colocar em minúsculo, foda-se. Frag color. Ele muda muita coisa. Void main. Frag color igual a vec4. E vamos setar uma cor aqui. 1, 5, 2 e 1. Beleza. Voltamos aqui para shader. Private change fragment shader. Junta tudo isso aqui. Fragment shader. Certo. Aí aqui fragment shader recebe gl create shader. É por isso que eu tinha dividido em duas partes esse vídeo. Shader type fragment shader porque fica muito extenso. Gl source shader source fragment shader source a gente não fez.
Vamos fazer aqui rapidamente. Meu Deus, que barulho fez. String, fragment, shader source, recebe file, radial text, fragment path. E agora temos fragment shader source desta forma. E o que está dando errado? Porque aqui era para ser fragment shader, não fragment path. Beleza. GL. Podemos juntar isso aqui? Beleza. GL compile shader, fragment shader. E vamos fazer a mesma coisa aqui. GL jet shader, fragment shader, shader parameter compile status auto success. Se success igual a 0, string infolog gl jet shader infolog fragment shader. Depois a gente vai aprender a fazer da outra maneira. Eu posso só copiar isso aqui. Aqui eu tenho que trocar para fragment. E aqui continua igual. Beleza. Também podemos fazer dessa forma aqui, ó. A gente coloca aqui uma coisinha aqui. Ah não, é porque aqui é pra ir pra baixo mesmo. Acho que eu prefiro assim. Fragment shader. E por fim, eu vou colocar shader program, right? Shader program. Shader program gl create program. GL attach shader program vertex shader. Se vocês olharem aqui, ele chama isso aqui de program, isso aqui de shader, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Aqui fragment shader e gl link program shader program. Beleza. E aí aqui é a mesma coisa. GL jet program shader program jet program parameter name link status auto success. Se success igual a 0, gl jet program infolog shader program. Tem que colocar aqui porque a gente não sabe fazer de outra maneira. Infolog. Esqueci de colocar o tipo da variável, string. Beleza. Por isso que não estava autocompletando. Vamos só copiar isso aqui. E aí ele não dá o resto do código aqui. Que beleza! Mas a gente pode pegar ele aqui. Ou não. Just start. Hello Triangle não tem aqui. Ah, tá. O código fica aqui, gente. Cadê? Tem que caçar ele. Aqui. Não? Não. Fragmente. Aqui está. Isso aqui que a gente quer. Program. Ah, tá. Era só mudar isso aqui para program. Nossa senhora, tá uma ventania agora. E infolog, beleza. Por isso que eu recomendo vocês deixarem o GitHub aberto para vocês conseguirem estar acompanhando. GL use program. Isso não vai ficar aqui. A gente vai fazer aqui public void use gl use program
É isso mesmo. GL Use Program. Shader Program. E ele tem aqui... Tem gente que diz que não precisa, eu não sei dizer. Delete Shader, Vertex Shader e Fragment Shader. E com isso, não terminamos. Precisamos vir aqui em Windows, Private Shader. Aqui, o Windows ele reclama aqui que o shader ele tem que ter um valor. Se vocês forem fazer uma variável que não vai ter valor, vocês podem colocar igual a null dessa forma, porque ele não vai ficar reclamando. Mas no caso aqui, eu vou fazer uma coisa e eu vou declarar aqui em Game Window. Aí ele não fica me enchendo o saco. New Shader. E eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou fazer assim, ó. String vertex path e string fragment path. E vou colocar aqui vertex path e fragment path, porque senão fica muito grande o código, eu acho feio. src shaders shader vertex glsl. Vou copiar isso aqui e vou chamar aqui de fragment glsl, e ele não tirou o ponto vírgula aqui. Aqui tá shaders, isso mesmo, src shaders e ok. Aqui não precisa mais. Isso aqui já está acontecendo antes disso aqui, até onde vem o meu conhecimento. E aqui é shader use. Dessa forma. Ctrl aspas, .NET Room. E agora a gente vai ver um triângulo. Não mais um triângulo preto. Eu vou dar uma pausa e entender o que está acontecendo. Beleza, minhas gralhas, foi um erro bobo. Bem aqui, ó. Eu esqueci aqui o Y, né? O topo, a gente estava colocando ele para baixo. E aí a gente basicamente estava gerando um triângulo unidimensional. Não possível ver na nossa dimensão de nós seres de 3 dimensões. Então, se a gente executar aqui, vamos finalmente ver o nosso triângulo. Esse vídeo ficou muito longo, peço desculpas a vocês, é um conteúdo bem extenso, como vocês podem ver. E no próximo vídeo vamos gerar um retângulo. Vou me despedindo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Um beijo da Titia Morgana. Solta a franga da live.